Dois navios de guerra do Irã atracaram no porto do Rio de Janeiro neste domingo e ficam por lá até o dia 4 de março. Só que essa decisão brasileira contrariou um pedido do governo dos Estados Unidos. Vamos acionar o repórter David de Tarso, que chega ao vivo aqui ao JP Domingo e vai contar a razão, né, David? Boa tarde. Exatamente, Caniato. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a gente pela programação da Jovem Pan. Os navios iranianos Iris Makran e Iris Dena estão atracados no porto do Rio de Janeiro e permanecem por lá até o dia 4 de março, né? Justamente conforme uma determinação já divulgada no Diário Oficial da União, contrariando assim um pedido feito pela embaixadora americana Elizabeth Bagley, que tinha dito para que o governo brasileiro não aceitasse que os navios atracassem por aqui, justamente porque eles contribuem para o comércio de produtos ilícitos e também eles facilitam e até mesmo financiam o terrorismo. Então, a embaixada americana, a diplomata, tinha feito esse pedido ao governo brasileiro, mas foi ignorado pelo jeito esse pedido, né? Porque os navios estão atracados e permanecem por lá. O Ministério das Relações Exteriores se manifestou dizendo apenas que a tripulação deve cumprir as normas sanitárias e também epidemiológicas vigentes aqui no nosso país. Ainda de acordo com a diplomata, nenhum outro país do hemisfério aceitou que os navios atracassem. O Chile, por exemplo, recebeu esse pedido e negou que os navios atracassem por lá. E a Yasmin Costa trouxe a informação sobre a visita de Luiz Inácio Lula da Silva, né, aos Estados Unidos. A gente mostrou isso aqui amplamente na Jovem Pan, esse encontro com o Joe Biden. E o governo iraniano já tinha feito o pedido ao governo brasileiro para que os navios atracassem aqui em janeiro. Mas esse pedido foi engavetado, adiado, justamente por conta dessa visita do Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, para não ser criado nenhum mal-estar antes dessa visita. Mas agora, então, houve a aceitação por parte do governo brasileiro para que esses navios atraquem e permaneçam por lá até o dia 4 de março. Agora a gente vai seguir acompanhando para saber se nenhum mal-estar vai ser criado diante dessa situação, né, desse pedido ignorado por parte da diplomata da Embaixada Americana aqui no Brasil. Por enquanto eu volto com você aí no estúdio, Caniato, mas daqui a pouquinho eu trago mais informações nesta tarde aqui na Jovem Pan. Perfeito, vamos aguardar para saber exatamente quais serão os desdobramentos. David de Tarso monitorando esse assunto, daqui a pouco ele volta aqui no JP Domingo. Adriano Cerqueira, assunto para você, hein? Queria que você, claro, primeiro analisasse esse pedido do governo norte-americano e também a resposta do governo brasileiro, que foi na contramão, né, desse pedido dos norte-americanos e autorizou que essas duas embarcações do Irã atracassem aqui na costa brasileira. Quais podem ser as repercussões disso, hein? As repercussões é um mal-estar. Eu acho que isso já foi criado, com certeza. Se de um lado, né, esse alinhamento do Brasil, do governo Lula, né, através do governo Lula com a Agenda Verde, vai gerar esse contragosto aí, né, ou seja, é um adversário tradicional, né, os Estados Unidos em relação ao Irã. Inclusive os democratas foram muito prejudicados, né, por conta, na época do Jimmy Carter, né, quando teve o sequestro, né, lá no Irã, e isso foi bastante prejudicial aos democratas. Mas, por outro lado, o Brasil, o petismo, a esquerda, tem um alinhamento ideológico com a questão palestina, com a questão muçulmana, lá no Oriente Médio. E, com certeza, eu acredito que essa decisão tenha muito mais um sentido ideológico, típico de um governo de esquerda no Brasil, em especial o petismo, do que propriamente uma decisão mais estratégica ou geopolítica. Eu acho que eles estão pesando os prós e os contras e estão entendendo o seguinte: olha, essa área é nossa, a gente não vai deixar de tomar essa decisão, que é no sentido de, claro, ajudar, né, essas embarcações iranianas. Mas, com certeza, o mal-estar diplomático acho que já foi criado e agora é basicamente gerir esse mal-estar. Elencar uma escala de mal-estar, é importante lembrar que o governo brasileiro acaba tomando essa decisão na véspera da chegada de John Kerry, que é assessor especial da Casa Branca. Ainda que o governo tenha tomado a decisão de não autorizar por conta da reunião que Lula teria com Joe Biden, você não acha que tem uma simbologia em autorizar isso na véspera da chegada de um assessor da Casa Branca? Ainda que tenha sido uma coincidência, não me parece muito inteligente, né? O mal-estar está sobre a mesa. Mas qual é o potencial disso se transformar numa crise entre os dois países?
O Brasil tem um interesse muito grande em manter boas relações com os Estados Unidos. É o segundo país que mais compra os nossos produtos, né? Mas vamos lembrar que no governo Bolsonaro, até por um sentido ideológico, houve muito mais avanços no alinhamento de interesses, inclusive comerciais, entre Brasil e Estados Unidos, do que havia no governo petista. Inclusive, no âmbito das relações internacionais, a esquerda no Brasil, em especial os petistas, falam muito dessa necessidade de reforçar os chamados laços sul-sul, ficar menos dependente dos interesses americanos. Há um certo anti-americanismo presente na política externa petista. E essa aproximação, não deixa de ser uma aproximação com o Irã, né, é uma forma de mostrar que o Brasil é independente, não é alinhado totalmente aos Estados Unidos, mas pode ajudá-lo em algumas questões que lhe são de interesse, como essa questão da agenda verde, ambiental e Amazônia. Então, acho que é uma forma de dar um toma lá da cá. Agrada a ala mais esquerdista, mais extremista, petista, que é um afastamento total junto aos Estados Unidos, mas, por outro lado, tenta ajudar a agenda internacional ambiental, do qual os Estados Unidos querem ser uma das principais referências. Então, é uma típica política petista que a gente sempre assiste. Acender a vela para vários santos, né? Ou, às vezes, demônios, né? Depende da perspectiva de análise que a gente vai fazer.